Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de estudos e reflexões a respeito da doutrina espírita. Hoje vamos fazer a terceira parte da série Equívocos no Trato com os Espíritos. Então esse é o vídeo número 3. Recomendo que assistam o vídeo número 1 e o vídeo número 2. Hoje nós vamos tratar do pensamento mágico no trato com os espíritos. Então, sem mais delongas, vamos aos textos. Primeira coisa, vamos entender um pouquinho que é a questão de pensamento mágico. Então, o pensamento mágico em antropologia, psicologia e ciência cognitiva, pensamento mágico é o termo usado para descrever um raciocínio casual que procura correlações entre ações ou elocuções e determinados eventos. Então as pessoas acham que certas coisas acontecem simples fato dela ter falado ou de ter feito relação de alguma coisa com outra, e isso vai acontecer. Então, e o pensamento mágico ele é muito comum no meio religioso. Então vamos lá. Quando você está tratando com os espíritos, uma frase que tem a ver com o pensamento mágico. Agora você vai beber água. Por que alguém diz isso? Porque o espírito pode aparecer dizendo que está com sede. E aí, como o interlocutor não conhece o ensaio teórico das sensações e percepções dos espíritos, que está lá no livro dos espíritos, a pessoa pode achar que o espírito precisa de beber água. Nós, encarnados, bebemos água porque senão o nosso organismo perece. A água é necessária ao corpo físico. A água não é necessária ao corpo espiritual. Tanto que tem espíritos, os espíritos podem estar no fundo do mar ou dentro das chamas e ele não vai acontecer nada com ele. Por quê? Porque ele não tem essas necessidades materiais. Mas o interlocutor ele pode achar que a sede que o espírito está dizendo será aplacada se ele beber água. Na verdade, isso aí é uma questão fluídica, porque é um espírito de terceira ordem, então ele ainda tem um desejo muito forte das coisas materiais e transforma as suas angústias, os seus medos morais, refletindo como se fossem materiais. Mas na verdade isso é um tormento, como fome, sede, etc. Os espíritos não podem comer, como não podem beber, e como não precisam, não podem. Okay? Então, são pensamento mágico. Ainda é uma forma materialista de tratar os espíritos. De onde vem isso? Espíritos de terceira ordem que têm todos os seus parâmetros, o seu ponto de vista, as suas sensações e as suas percepções materiais transformam, entre aspas, o mundo espiritual num mundo material, porque é o que eles entendem de vida. Eles não entendem nada além da matéria. Então eles têm ainda uma visão materialista do mundo. Outra frase mágica. Agora os espíritos de luz vão te levar para restabelecer seu perispírito através de um sono reparador. Então aqui já é uma frase até com muitos elementos. Primeiro, os espíritos de luz vão te levar para onde? Vão te levar. Por que tem que levar para algum lugar? O espírito pode ser atendido ali mesmo. Você tem a certeza que vão levar? Isso é uma inspiração, veio via mediúnica dizendo que eles vão para algum lugar. Então como é que você está dizendo que vai para algum lugar? E vai restabelecer o perispírito. O perispírito não se restabelece. O perispírito é um reflexo da autoimagem do espírito. Então ele tem que se equilibrar naturalmente, fluidicamente. O seu corpo espiritual se reequilibrará também. Claro que isso aí é um processo que não é tão simples assim. Então parece que são coisa mágica. Não, o espírito vai chegar lá e vai restabelecer, como se faz uma
um transplante de órgão. Não é assim. As coisas não se dão dessa forma, através de um sono reparador. Essa é uma outra questão material, né? Como se o restabelecimento de alguma coisa vem com o sono. O restabelecimento do corpo físico, o sono ajuda. Mas o restabelecimento do corpo espiritual vem por equilíbrio moral. Equilíbrio moral, progresso espiritual. Isso não tem nada a ver com sono. O sono é uma característica dos espíritos de terceira ordem, que ainda seu fluido perispiritual é muito denso, faz com que eles tenham ainda essas paixões, que é o entorpecimento, dando a sensação de sono. É um torpor magnético causado por eles mesmos. Mas isso não é nada de reparador, isso é um reflexo diferente. Outra frase também: vamos lhe ajudar através dos passes para que você volte a ter uma aparência humana. O espírito não vai ter uma aparência humana ou não humana porque você deu passe. A aparência dele, a autoimagem dele vem do equilíbrio em que ele se encontra. O passe pode ajudar nesse reequilíbrio, que seria a magnetização, mas não é a sua magnetização, é a magnetização dos espíritos. Bem diferente, tem que tomar cuidado com isso. Uma coisa é você magnetizar um encarnado, agora magnetizar um desencarnado tem que ser um espírito bem evoluído para fazer isso. Você está muito nervoso? Pense na cor azul. O que isso tem a ver com o espiritismo? Isso é muito mágico, porque a cor azul tem capacidade de mudar alguma coisa. Cor é onda eletromagnética num comprimento de onda específico, só isso. É uma propriedade relativa, tudo depende dos referenciais. Dependendo do referencial, a cor muda para verde, vai mudar para o vermelho, tudo depende. Então, tomar cuidado com isso. Isso aí são outras práticas que as pessoas vão misturando. Imagine numa bolha azul. O que tem a ver a bolha azul? Sabe? A pessoa, para se equilibrar, ela tem que ter bons pensamentos, bons desejos, boas resoluções, elevar o pensamento a Deus. É isso que é importante. Agora, essas questões materiais, isso aí não é nada, não tem nada a ver com o espiritismo. Isso é pensamento mágico. Isso aí é o materialismo do materialismo. Depois dessa prece que farei, toda a sua dor vai passar. Isso é uma frase muito pretensiosa, de você achar que porque você fez uma prece, a dor do outro passa. Você não sabe qual é a profundidade da dor, as causas, a origem, a intensidade dos problemas que ele traz. Será que uma prece é suficiente? Quando você está com um problema seríssimo na sua vida, a prece resolve? Então por que você acha que vai resolver para ele? Às vezes o espírito está há milênios nessa situação de desequilíbrio, você chegou ali, fez uma prece, acabou. Não é assim. A mesma coisa, como nós já falamos, essa questão da dor é um reflexo do estado dele. Não tem dor física no mundo espiritual. Então tem que tomar cuidado com isso, pensamento mágico. Vou fazer uma prece por você e espero que os bons espíritos irradiem o fluido espiritual sobre você para que te ajude nesse processo. O processo é dele, não é seu. A prece apenas é um alívio, a prece é apenas um lenitivo, mas não dá a ninguém o poder de mudar nada. Tem que tomar cuidado com isso, esse papinho de que vou orar pela África. Não vai salvar nada da África orando. As pessoas têm que aprender a viver em sociedade, viver com justiça. Aí sim, a prece pode ajudar para que as pessoas tenham a oportunidade de ter boas resoluções, mas só vai mudar com a resolução que cada um busca para si. Outra frase: meu irmão, o médico já está cuidando do seu ferimento. Meu irmão, o médico já está cuidando e seu ferimento vai sarar. Pode acontecer do espírito aparentar
feridas, sangue, etc., porque tudo está dentro da mente dele. Não é médico, não tem nada a ver esse negócio de médico. Espírito precisa ter progresso moral. Se o progresso intelectual dele, a formação dele é secundária nessa questão. Então não precisa ser médico. Pode ser médico, pode ser um ex-mendigo. E daí? Só que é um espírito de alta envergadura. Então, os fluidos que são característicos dele têm a qualidade para ajustar o equilíbrio daquele ser na magnetização, e aquele ser, modificando seus pensamentos, vai modificar os fluidos do perispírito, que vai entrar em equilíbrio. Ele estando em equilíbrio já não vai mais olhar para o seu passado, para as feridas, para as dores. Consequentemente, tudo isso desaparecerá no seu corpo espiritual. Agora você vai tomar um banho, você está muito sujinho. Isso acontece também, né? O espírito pode achar que está há muito tempo sem tomar banho, e até, se o médium for bem sensível, ele consegue até sentir o cheiro, né? Aquele cheiro desagradável. Então você vai tomar banho. Não tem água nenhuma para ele tomar banho. Está tudo na mente dele, tudo que ele está criando. Ele acredita que está sujo, ele se sente mal, ele tem maus pensamentos. Ele modificando isso, modifica o estado, ok? Então não tem essa questão de sujinho nem limpinho. O perispírito não tem poeira, não tem célula morta na sua epiderme, nem bactérias, por favor. Agora você vai tomar uma sopa. Quem te disse que ele precisa de sopa? É a forma mágica de você achar que existe uma regra. Chegou lá, vai tomar sopa, vai comer milho. Isso aí é materialismo, isso não é espiritismo. Ok? Eles podem ser magnetizados. Como ele vai ser magnetizado é outra coisa. O que vai acontecer, tem que tomar cuidado com essas receitas. Quando não tem o que falar, fica calado. É melhor do que inventar, de querer falar demais. Como dizia minha avó, quem fala demais dá bom dia a cavalo. Então fica quieto. Evita de falar além do necessário. Agora você vai tomar um remedinho. Outra frase também mágica. Vai tomar remedinho. Que remedinho? Quem te disse que ele precisa de remédio? Toma cuidado com isso. Sabe, para que ficar inventando frase? Siga, irmão. Siga para as montanhas espirituais. Quem disse que tem montanha espiritual? Pode até ter uma criação fluídica na aparência de montanha. Mas por que ele precisa seguir para lá? Ele precisa se equilibrar, ele precisa buscar a presença dos bons, buscar bons pensamentos, boas ações. Para onde ele vai, se é montanha, se é lago, se é baixada, se é planalto, não importa, sabe? É muita visão mágica, é muita visão de Hollywood na mente para você ficar inventando historinha. Vá para os currais espirituais. Mas isso aí, Jorge, você já está exagerando. Também já aconteceu. O espírito apresenta dizendo que é um boi e o interlocutor diz: olha, você vai para os currais espirituais. Olha, por que não falar com o espírito explicando que isso aí é um apego, isso aí é um processo de desequilíbrio grande, dele ficar com a aparência de animal. Muito provavelmente a chance é muito grande dele estar fingindo apenas para ridicularizar o interlocutor, porque o espírito ele tem, na maioria esmagadora dos casos, tem plena consciência do que está acontecendo com ele sabe que ele não é um animal, ok? Então tem que tomar cuidado com isso também, senão você vai cair num ridículo desse, de mandar alguém para um curral espiritual, como se existisse curral espiritual. Então, cuidado.
Tranquilize-se, irmãozinho. Deus e Jesus estão agindo em seu favor. Independente de qualquer coisa, Deus está agindo em nosso favor. Tudo que existe, existe em nosso favor. Então, é uma frase, vamos dizer assim, pleonástica, redundante, mas também não tem tanto problema, mas está agindo a favor de todos. Mas tá bom, não é tão mágica assim, é mais uma frase de efeito. Então vamos lá. Pensamento mágico. A gente fala que chip do perispírito, chip do bem, chip do mal. Isso é materialismo, achar que alguém age por causa de alguma coisa material que está no perispírito do espírito. Olha só, sabe, as pessoas têm a mania de pegar as novidades tecnológicas e querer colocar na espiritualidade. Aí cria essas anomalias, né? Chip. Então é um problema sério. Se existisse chip do mal ou chip do bem, não precisaria de reforma íntima ou de reforma moral, nem se esforçar para progredir, nem mesmo de evangelho, nem mesmo de Jesus. Basta aplicar um chip. Se existe chip do mal, existe chip do bem. Então basta aplicar um chip e mudou a vida de todo mundo. Isso é pensamento mágico, porque isso é contra a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, tomar cuidado com isso. Agora, para terminar, as informações doutrinárias, em especial as que estão no céu e inferno, e lá no finalzinho do capítulo, a prece no final do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá. Prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Vamos ver como Kardec e os espíritos tratam e como deve ser a prece pelos sofredores. Os espíritos sofredores reclamam prece, e estas lhes são proveitosas, porque verificando que há quem neles pense. Então, só o fato de alguém estar pensando nele já é um alívio para eles. Menos abandonados se sentem, menos infelizes, olha aí. Entretanto, a prece tem sobre eles uma ação mais direta, reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento, pela reparação e possivelmente desviar-lhes do mau pensamento. Olha lá, a prece ajuda na resolução que eles vão tomar. É sempre no ser, nunca é fora do ser. Esse sentido que lhe pode não só aliviar, como abreviar o sofrimento. Porque ele se vê, olha, alguém pensando nele e abrindo um campo de possibilidade para que ele possa dar o passo. Quem dá o passo é o Espírito. Também lá na prece, que Deus em sua bondade lhes dê força de perseverarem nas boas resoluções. Que Deus lhe dê força para que ele persevere nas boas resoluções. A prece, não é a sua prece que muda o outro. A sua prece ajuda, porque ele se sente que tem gente torcendo por mim, tem gente querendo que eu melhore. Fazei que lhes brilhe diante dos olhos um raio de esperança, e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições que os conservam distantes da morada dos bem-aventurados. Abri-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurarem. É sempre no ser, ele que se arrepende, ele é que tem que querer se depurar, para que se lhes acelere o adiantamento. Fazei-lhe compreender que seus esforços podem eles encurtar a duração de suas provas. Ele, sempre ele. Pergunta 917 do Livro dos Espíritos. A educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece de manejar as inteligências, conseguirá corrigi-los do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Então,
Esse trato, ele tem que ter muita técnica, muito conhecimento para saber onde você tem que manejar, saber levar. Depois nós vamos fazer um vídeo só sobre isso, tá? E terminando, prece por um criminoso. Como é que deve ser uma prece para o criminoso? Quais os elementos que tem? Não é que é para você recitar essa prece, é para você entender os elementos que tem na prece. Tira-lhe os olhos a venda que oculta a gravidade de suas faltas. Possa o seu arrependimento merecer de ti acolhimento benévolo e abrandar os sofrimentos de sua alma. Possam também as nossas preces e a intercessão dos bons espíritos levar-lhe esperança e consolação. Inspira-lhe o desejo de reparar suas ações más numa nova existência e dar-lhe forças para não sucumbir nas novas lutas em que se empenhar. Então, é sempre municiar o espírito. Cada fala sua tem que estar municiando para ele entender o que ele tem que fazer, o que ele precisa fazer. Quando ele fizer todas essas coisas, ele vai entender. Se você entende o que você tem que fazer, você já tem menos chance de cair no pensamento mágico. Basta entender as leis morais e saber aplicar de forma que o ser que está diante de ti possa entender os mecanismos que vão levá-lo à felicidade. Muito obrigado.